Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Hoje eu vim falar um assunto importante. Isso que eu vou falar aqui é algo que repetiu já, eu posso dizer que pela terceira vez. Isso que o Senhor tem falado comigo através de sonho. E eu não sou muito de ficar falando de sonhos, de revelações. Deus sim tem me dado a graça muitas vezes de estar orando por vidas e Deus estar me revelando, mas é pela graça de Deus, né? E a verdade, eu não sou nada se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não tiver a presença de Deus, nada sou. E eu fico até um pouco constrangida de falar certas coisas porque eu temo muito a Deus. E eu sei que o nosso Deus não é um Deus que nós temos que ficar falando qualquer coisa. Temos que saber o que falamos, né? E eu tenho certeza que Deus vai dar uma visão para vocês em relação desse sonho que eu tive. Esse algo que foi tão impactante comigo. Algo assim que mexeu comigo. Não é a primeira vez, não é a segunda e a terceira. E um dia só eu sonhei 2 vezes o sonho. Não vou dizer iguais, mas quase igual. Parecia ser muito real o que eu vi. Foi muito forte, irmãos e irmãs. E uma coisa eu quero afirmar a vocês. Jesus realmente está voltando agora. Antes, eu ouvia muitas pregações falando da vinda de Jesus, o retorno de Jesus, quando acontecia um terremoto, quando acontecia alguma coisa assim que era fora do normal. Nós cristãos já começávamos a pensar, os sinais, Jesus está voltando. Mas eu quero dizer a vocês que agora está muito próximo a vinda do Senhor Jesus, muito recente, porque as coisas estão acontecendo, as epidemias estão dominando o mundo, as pessoas já não sabem para onde mais correr. Então realmente é a vinda de Jesus. Amém? Você está preparado? Você está preparado para o início das dores? Você está preparado para as tribulações? A verdade, nós já estamos vivendo nas tribulações, nós já estamos vivendo no início das dores, né? Tanta dor, tanto sofrimento. Agora eu vi a notícia aí no Brasil, meu Deus do céu, os acontecimentos, essa pandemia, onde tem tirado a alegria de muitas pessoas. E eu acredito que muitas pessoas ficam perguntando também por que Deus está permitindo isso. Irmãos, irmãs, eu quero dizer para vocês, imagine se Deus não permitisse certas coisas. O mundo não teria controle, as pessoas não teriam controle, e vocês podem observar que as pessoas não têm controle. Se Deus não permitir certas coisas, o mundo vira um caos de contaminação total de pecado. E isso aí é real. Não que eu estou dizendo para vocês que isso está sendo bom, não está sendo bom não, é preocupante, é triste. A gente vê as famílias correr para um lado e para o outro, eu já vejo já, é como se realmente eu estivesse vendo o fim dos tempos, Jesus chegando, voltando. As pessoas estão correndo um lado para o outro, estão totalmente perdidas, não sabem o que fazer. Eu quero ler uma passagem que está aqui em Apocalipse. Essa passagem é muito importante, irmãos. Muito importante. Eu tô com esse sonho na minha cabeça, na minha mente. Ele tá sendo muito real para mim. É como se eu estivesse entrando num lugar secreto e aonde Deus me revelasse tudo para mim saber o que está acontecendo no meio espiritual. Amém? Mas antes disso, eu vou ler em Apocalipse, capítulo 3,
Vocês conhecem essa passagem, capítulo 3, no versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Continuando, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha só, olha o que Jesus está falando. Ao vencedor, aquele que chega até o final, ele está falando aqui, ó, que vai sentar com Jesus, vai sentar comigo, ele está dizendo, vai sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amém? E no 22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer algo para você o seguinte, antes de falar desse sonho. Aqui no versículo 20 fala assim: eis que estou à porta. A porta é o seu coração. Jesus, ele quer entrar no seu coração. Jesus, ele quer dominar o seu coração. Ele quer que você seja totalmente dele. Que o seu coração esteja voltado para ele. Amém? Então, por que você tem fechado o seu coração e você não permite que Deus entre, que a palavra dele entre? Que ele faça o sobrenatural na sua vida. Que ele mude hoje a sua história. Você já parou para pensar? Que se você abrir essa porta, abrir esse coração e falar assim: pode entrar, Jesus. Entra no meu coração. Faz morada dentro de mim. Olha só. Ele diz assim: estou à porta e bato. O bater é a palavra. Ele está perto de você. A palavra dele. Deixa entrar. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E olha só o que diz um pouquinho mais abaixo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. A casa é o corpo. O nosso corpo é a casa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós. Então, quando você abre o seu coração, você deixa Jesus entrar no seu coração. E quando ele bate, a palavra, ela entra. Primeiro você tem que abrir o coração para a palavra entrar. E no momento que a palavra entrar, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo faz morada em você. E aqui está dizendo: e cearei com ele. Olha só, que tremendo. Esse cearei aqui é a palavra. Aleluia. E olha só, e ele comigo. Você e Jesus, você e Deus, na presença, unidos num único Espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que realmente os sinais estão aí, irmãos. O sonho que eu tive foi muito real. Eu vou contar para vocês como que foi. Foi assim. O Senhor, eu falo que foi um anjo. Eu posso dizer para vocês que foi um anjo. Ele me levou até um palácio. Era como se fosse realmente um palácio, uma casa muito grande, muito grande. Ela parecia ao mesmo tempo ser uma igreja, mas não era uma igreja. Era realmente uma mansão. Só que eu não entrei dentro dessa casa como todas as pessoas entraram ali. Eu não entrei pela porta. Alguém, eu posso dizer um anjo, me levou até o teto, o telhado desta casa. E quando eu cheguei no telhado desta mansão, deste palácio, ali onde tinha as telhas, tinha uma parte que era de vidro. E eu estava praticamente em pé em cima daquela telha. Aí eu vi aquela parte de vidro e eu fui até a parte de vidro. E uma voz falou para mim: olhe lá embaixo.
E quando eu olhei por aquele vidro, eu vi uma mesa muito grande. Era uma mesa que parecia ser mesa de presidente. E as cadeiras, pareciam aquelas cadeiras de reis. Elas tinham assim, o formato era alto, elas eram de aquelas mofadas, elas eram toda coberta, era todas bem trabalhada. Era coisas de primeira, irmãos e irmãs. Era muito luxo ali dentro. A luz era aquelas, eu não sei explicar para vocês como que era, eu precisaria ver um desenho e detalhar as luzes, mas era tipo uma luz assim, que ela tinha várias luzes e ela ia tudo em volta assim, era uma coisa muito bem preparado, era muito luxo ali, muito conforto. E nisso foi entrando algumas pessoas. Agora que eu vou citar quem são essas pessoas. Irmãos e irmãs, a sala ao mesmo tempo, ela era clara, mas ao mesmo tempo ela era escura. Ela não tinha muita luz, mas também não era aquela coisa escura, era neutro, nem claro nem escuro. A mesa ela era marrom, aquele marrom brilhoso, eu não sei explicar para vocês. As cadeiras, elas também eram escuras. A mesa não tinha toalha nenhuma, era uma mesa que não tinha toalha, não tinha enfeite, mas ela era uma mesa limpa. E aquelas cadeiras que pareciam cadeiras de reis, de repente abriu a porta e começou a entrar todos os presidentes de cada país. Cada país. E cada um foi sentando numa daquelas cadeiras. Cada país. E um deles, eu vi o presidente do Brasil. A diferença em que eu vi ali o presidente do Brasil, ele foi o único que eu vi que não estava com terno e gravata. Quando eu vi ele estava com a camisa, eu posso detalhar a camisa dele. Ele estava com a camisa clara, de listrinha, azul escuro, meio branco. Foi desta maneira que eu vi ele. Eu não gosto nem muito de ficar citando nome aqui, porque eu não quero usar o nome de pessoas importantes para eu dizer que eu sou alguma coisa. Eu só vou falar desta forma, tá, irmãos? Então, eu vi o presidente do Brasil. Eu vi o dos Estados Unidos. Olha que eu nem os conheço. Mas ele estava representando cada país. Cada um estava representando um país. Eu vi também o da China. Ele também estava lá. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos sentaram. Quando a mesa ficou completa, fechada, todos sentados, apareceu uma voz. Essa voz era o anticristo. Só que ele eu não vi. Esse anticristo eu não vi. E esse homem, ele tinha uma voz suave, mas uma voz também com autoridade. E ele falava para todos que estavam ali. Ele falava assim, olha, todos vocês, ele falava desse jeito, todos vocês têm que concordar com o que eu quero fazer agora. Todos. Aquele que não concordar, eu vou eliminar. Foi desse jeito que eu ouvi a voz. E o presidente do Brasil, ele ficava para um lado e para o outro, se mexendo na cadeira.
E nisso, essa voz apontou para ele e falou: falta você concordar. Porque se você concordar ou não, nós vamos fazer. E sabe o que falou para mim no sonho? Eu ouvi a conversa, a reunião deles. Eles falaram assim: agora é o momento de nós agirmos. E no sonho, essa voz falou assim: o que nós vamos fazer agora é mexer na moeda. Porque todos já estão em nossas mãos. Todos. Vamos mexer na moeda. Ela vai se tornar uma só. E depois dela, nós vamos começar a mexer nas pessoas. E essa voz falava assim: porque todos já estão nas minhas mãos. Nada agora está fora do meu controle. Essa voz falava desse jeito. E ali, pelo que eu vi, todos concordaram. Irmãos e irmãs, até o presidente do Brasil, ele também vai ter que concordar. Porque no sonho, aonde me mostrou essas reuniões ocultas, ele está a par de toda a situação. E ele sabe de tudo o que está acontecendo. Assim me revelou no sonho. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, o anticristo já está reinando na terra. E todos esses que estão no poder, todos esses que estão com a autoridade de cada país, eles já sabem o que eles querem fazer. Mas ao mesmo tempo me mostrou no sonho, ali eu vendo eles, alguns estavam agoniados, preocupados. E um deles eu vi o presidente do Brasil, muito preocupado, ansioso, se mexendo o tempo todo na cadeira. E eu quero dizer para vocês, muitos estão pensando que é fulano, que é cicrano, que é o anticristo. Mas eu quero dizer para vocês que essa pessoa ainda vai se revelar. Porque ali no sonho não mostrou para mim que era nenhuma das pessoas que nós conhecemos e que está no poder. Essa pessoa ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar do nada. E vai ser logo. A reunião já está acontecendo. A reunião oculta, espiritual, maligna já está acontecendo. Já estão preparando para atacar. Assim me mostrou no sonho. O anticristo, ele já está pronto para atacar. Eu não quero falar isso para assustar vocês, irmãos. Eu só quero alertar vocês. Tudo o que está acontecendo agora. Nós só temos que clamar a Deus. Pedir a misericórdia de Deus. Buscar a Deus só. Se esse sonho que eu tive, se realmente foi algo revelador, temos que nos preparar. Mas se simplesmente foi um sonho, também temos que nos preparar. Eu não estou contando esse sonho, revelando isso que Deus passou para mim para assustar vocês ou deixar vocês totalmente preocupados. É só um alerta. Foi um sonho, mas foi muito real. A única coisa que eu quero dizer para vocês, pela interpretação desse sonho que o Senhor me deu, é que realmente o anticristo já está reinando na terra. E ele já está dominando as pessoas. Muitos vão querer brigar com as pessoas, uns vão querer brigar uns com os outros. Irmãos e irmãs, mas as escrituras elas têm que se cumprir. Tem que se cumprir. Como Jesus precisou morrer na cruz. Mesmo ele chegando quase no último momento, ele clamou a Deus, ele pediu ao Pai, Pai, tira esse cálice de mim. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até Jesus sendo Deus, mas sendo homem, ele clamou ao Pai pedindo por socorro.
mas era necessário que ele morresse para que nós fôssemos salvos, para que nós recebêssemos a salvação e a vida eterna. Então, tudo que está acontecendo, essa pandemia, as pessoas totalmente, assim, desesperadas, agoniadas, sem saber o que fazer, muitas coisas acontecendo. É a palavra, irmãos. O Senhor só está nos alertando através de sonhos, de revelações e muitas vezes de profecias, que é para nós estarmos preparados. Ele não falou nem o dia, nem a hora que ele vai vir. Mas nós temos que estar preparados, porque ele está vindo. E esse sonho que eu tive 3 vezes, todos os 3 que eu tive foi iguais. A reunião secreta, a reunião oculta. Então isso já está acontecendo. E essa reunião que está acontecendo não é de agora, já faz tempo. Porque quando o Senhor me deu esse sonho, já tem 1 ano e meio mais ou menos. E agora ele me deu esse outro. E no dia seguinte ele me deu outro para confirmar. Então eu quero dizer que realmente a vinda do Senhor está próxima, muito próxima. Se você teme a Deus, continue orando, buscando. A palavra está falando aqui, ao vencedor. Irmãos, eu quero dizer que o vencedor é você aguentar até o final. É melhor nós sermos escravos de Deus do que ser escravos do pecado. Porque de Deus nós teremos o gozo, a alegria eterna. Aqui, olha só para vocês verem como é bom estarmos com Deus. Irmãos e irmãs, eu tô falando isso porque isso é sério, é importante. Não é brincadeira. Jesus está vindo. Ele está pedindo a se santificar, buscá-lo. Hoje eu vejo muitas profecias, eu vejo muitas mentiras, mas também tem verdades. Mas isso está acontecendo por quê? Para confundir também os cristãos. Vai ter falsas profecias, mas vai ter as verdadeiras. Por isso que nós temos que estar atento a tudo, porque vai se cumprir. Este sonho que eu tive, eu creio que foi de Deus, que Ele mostrou para mim, Ele revelou a mim. Ela vai se cumprir. Porque a reunião secreta maligna já está acontecendo. Só nós que não estamos vendo. Só nós. E não adianta correr para um lado, correr para o outro. Não adianta. Jesus está vindo. Aqui, olha só, como é bom nós sermos escravos de Jesus, amados por Deus, porque nós temos só 2 caminhos. O caminho da salvação eterna, vida eterna, aonde a palavra do Senhor aqui fala, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 4, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Agora aquele que estiver no caminho da perdição, esse terá o quê? Tormento eterno. Irmãos, vocês têm que entender que o inferno, ele é real. O inferno, ele existe. O inferno é o lugar onde Deus vai lançar toda a ira dele. Imagine tantas coisas que fizeram usando o nome do Senhor em vão. E Deus, pela misericórdia, não fez nada. Mas chegará um tempo que o juízo de Deus chegará. Chegará, irmãos. Aqueles que brincaram com o nome do Senhor vai ter que acertar as contas.
Aqueles que usaram a palavra para enganar os fiéis, vai ter também que acertar as contas. Aqueles que usaram o nome do Senhor para conseguir méritos, aproveito para si mesmo, também vai ter que ter acertos. Até nós que buscamos fazer o melhor, buscando a Deus, fugindo do mal, se consagrando. Até nós que corremos para o Senhor, pedindo misericórdia, pedindo a graça, pedindo o amor, nós também vamos estar ali diante dele. Todos. Ninguém fugirá dos olhos de Deus no grande dia. Amém? Só temos que entrar na presença de Deus, pedir a misericórdia para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja. Irmãos e irmãs, o mais importante para Deus é que nós sejamos fortes e que nós vencemos até o final. Não adianta caminhar até metade do caminho e depois abrir mão. Aí no final, não subirá. Precisamos ir até o final. Seja com momentos de dor ou não, de lutas, de guerras, perseguições. Precisa vencer até o final. E é isso o sonho. A reunião começou. O anticristo já está se preparando. Ele é real. E as reuniões já começou. Cada país que tem um líder, eles já estão sabendo. Eles já estão sabendo como agir. E o anticristo já está dando a ordem para eles. Assim me revelou no sonho. Então não adianta. Não adianta culpar um, culpar o outro. Eu vejo que fica culpando, todo mundo arruma alguém para ser o culpado. Todo mundo arruma alguém para ser o culpado. Mas eu quero dizer que tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. É Ele que está permitindo. Porque é necessário. É necessário que isso aconteça. Não adianta nós querermos achar que é culpa do homem. As pessoas querem arrumar culpados. Mas esquece que o único que pode mudar as nações, o mundo, é Deus. Hoje, as pessoas não estão entendendo que quem reina, quem governa, é Deus. Muitos falam que o mundo já é do maligno. Ele é do maligno, assim, permissão de Deus. Mas ele não é. O mundo não é do maligno. Porque quando Deus levantar do trono, e ele vir, e ele reinar, todos terão que se humilhar diante dele. Porque ele é poderoso. Jesus Cristo. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Em Jó, no capítulo 1 ali, aonde Satanás estava fazendo o quê? Vagueando pela terra. E Deus falou para ele: olha ali o meu servo, Jó, temente, fiel, foge do mal. Aí o diabo, ou se eu posso dizer Satanás, o Satã, claro, o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo, é rico, tem família do jeito que ele quer, tem tudo nas mãos dele, tem quem o serve, ele tem tudo. Aí Deus permitiu, ele falou: olha, eu permito então que você toque nele, mas uma coisa eu não permito,
que você tire a vida dele. O que o diabo fez? Ele obedeceu. Olha só, até o diabo obedece a Deus. E nós, filhos, não queremos obedecer. Não queremos obedecer a palavra. Olha como nós somos desobedientes, né? A verdade é. Aí eu vou dizer algo para vocês. Deus é muito misericordioso porque Ele não permitiu acontecer coisas piores. Então, glorifique e exalte o nome do Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque se a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor não estivesse em você, na sua vida, o diabo já tinha te destruído. Já tinha acabado com você. Então eu quero dizer que quem reina, quem governa, é Deus. Não é o diabo. O mundo pode ser do maligno, mas a última palavra é de Deus. Então, quem governa é Deus. Amém? Não adianta culparmos ninguém. É permissão de Deus. Temos sim que orar a Deus, clamar a Deus pela misericórdia dele em nossas vidas e que nós estejamos a cada dia mais aos pés dele, em santidade, em comunhão. Para quando Jesus vier buscar a sua igreja, para que nós estejamos preparados e para que subamos com ele. Porque eu não quero ficar aqui. Não quero. Com certeza vai ser terrível. Vai ser terrível. E aqueles que não conhecem Jesus, se você estiver ouvindo esta mensagem, você que não conhece Jesus, não é que eu quero te assustar. Eu quero dizer para você, busque conhecê-lo, pelo menos um pouco. Busque entender quem é Deus. Busque entender o que Ele fez por você. Eu quero dizer para você, você que ainda não conhece Jesus, você que ainda não está na palavra, eu quero dizer para você que Deus ainda não permitiu que o mundo fosse totalmente destruído por sua vida. Porque Ele está esperando você o conhecer. Só que a palavra do Senhor fala que chegará um tempo que não dará mais tempo. A igreja subirá. E mesmo que tentar buscar, conhecer, não vai encontrá-lo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus. E guarde a palavra que eu deixei aqui. Abre a porta. A palavra bate. Jesus quer cear com você. Ele quer viver com você. E Ele chama você para reinar com Ele e sentar no trono dEle. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que participou aqui. E eu quero dizer algo. Jesus te ama. Jesus está te guardando. E se Ele tem revelado aos seus das coisas que estão acontecendo e que vai acontecer, é porque Ele tem misericórdia pelo seu povo. E todo aquele que está na palavra, que vive no Evangelho, sabe que quando o Senhor revela, é porque Ele está só nos preparando. Porque nós que somos os filhos, nós já estamos preparados. Porque o Senhor, Ele nos ensinou a palavra. Estejais preparados. Você está preparada? Você está preparado? Se você não está, comece a se preparar para você estar nas bodas com o Senhor, porque eu quero estar lá. Amém? Deus abençoe. Graça e paz a todos os irmãos.